Oi, meu nome é Luiz Carlos, sou mais conhecido como Carlinhos, e eu tô aqui para contar um pouco da minha história, do meu testemunho, de como Deus tem me sustentado até aqui. Durante toda a minha vida, Deus tem me ensinado a ser um guerreiro. Ele tem mostrado para mim qual a importância das guerras, das lutas que eu tenho enfrentado no dia a dia. E eu tô aqui para contar um pouquinho sobre essas lutas, sobre a minha história, meu testemunho. Desde o começo da minha história, eu sempre tenho enfrentado grandes lutas. Por quê? A princípio, não era nem para mim ter nascido, porque a minha mãe ela tinha um cisto no ovário, então isso dificultaria ela ter um próximo filho. E do nada esse cisto se tornou uma pessoa, que no caso sou eu. E quando eu nasci, aparentemente eu não tinha nenhum problema. Só que a enfermidade que eu tenho hoje, que eu carrego no meu corpo, ela se manifesta aos 3 anos de idade. Então, quando essa doença se manifestou, os meus pais começaram a ficar preocupados, começaram a procurar por médicos, por especialistas para descobrir o que estava acontecendo. Porque eu corria diferente das outras crianças e eu tinha dificuldade para fazer algumas coisas. Então, foi uma luta para ir atrás sobre o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo. Aí, aos 7 anos, descobriram que eu tinha uma distrofia muscular. Só que ainda não sabiam qual distrofia que era, se era de Becker ou a Duchenne. Que existe uma diferença entre essas distrofias. A Duchenne ela é mais severa, enquanto a de Becker ela é mais tranquila. Aí com 9 anos eu fiz biópsia para saber qual era o grau da enfermidade. Qual era a enfermidade, na verdade. E deu Duchenne. E Duchenne, se você procurar, é uma doença que ela é uma doença cruel. Hoje eu sempre falo para as pessoas que eu sou caso à parte, porque tantas coisas que essa enfermidade pode causar, ela somente fez eu perder as forças. Que eu não tenho força para levantar a perna, o braço, então tem mais essa dificuldade. E no começo não foi fácil para os meus pais descobrirem isso. Na época eu não entendia muito o que estava acontecendo, eu sabia que eu tinha uma enfermidade, mas aí quando descobriram qual era a distrofia que eu tinha, que no caso era a Duchenne, então eles começaram a ir atrás de mais especialistas para descobrir como tratar essa doença. Hoje essa doença ela não tem um tratamento, na verdade o único tratamento que ela tem é fisioterapia, mas para a medicina não tem como a pessoa voltar a andar mais. Aí com 9 anos eu fiz a biópsia. Durante esse tempo ainda eu não tinha ido para cadeira, eu fui para cadeira de rodas com 12 anos, porque o médico achou melhor por conta das quedas frequentes que eu tinha, então ele achou melhor ir para uma cadeira de rodas. E naquele momento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Eu estava entrando na adolescência. Então imagine, um adolescente que do nada um dia estava andando e no outro dia estava em uma cadeira de rodas. Então isso foi um baque muito grande no momento. Eu enfrentei ali 1 ano de tentar entender o que estava acontecendo. No começo eu falava que eu não queria sentar numa cadeira de rodas de jeito nenhum, que eu não queria isso para mim, que isso não era para mim. Eu tinha até um certo receio quanto à cadeira de rodas antigamente, até por conta de tudo que estava acontecendo. Aí depois de 1 ano eu ganhei minha primeira cadeira motorizada, isso me ajudou bastante para ser uma pessoa mais independente e não ficar dependendo totalmente das pessoas. É claro que eu tenho uma dependência de pegar as coisas para mim, de me ajudar, vestir a roupa, fazer essas coisas assim, eu preciso de alguém, mas eu conquistei uma independência de conseguir ir para qualquer lugar a hora que eu quiser. E isso já me ajudou muito a recuperar a vontade de viver também. Só que o que mais me ajudou não foi a cadeira, foi eu ter conhecido Jesus. Quando eu conheci Jesus, a minha família estava passando por muitas guerras, muitas lutas. A gente estava enfrentando muitas coisas dentro de casa, não somente a minha enfermidade. E quando a gente buscou Jesus, foi realmente pela dor. A gente entendeu que a gente precisava fazer algo. Porque ou a gente vai pelo amor ou pela dor. Muita gente sempre escuta isso. E a gente infelizmente foi pela dor. Mas eu agradeço a Deus hoje por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem tido por mim, porque essa enfermidade, os médicos já deram para mim 5 anos de vida. Isso quando eu tinha 9 anos, era para mim ter morrido aos 14. Mas hoje eu estou com 23 anos e eu continuo confundindo a medicina até hoje. É uma doença que afeta o pulmão, o coração e afeta muitas partes do corpo, afeta a visão, o aprendizado. E Deus ele tem me usado de uma forma que tem confundido os médicos. Os médicos não entendem o porquê eu não tenho os outros problemas, o porquê que essa doença não avançou. Eu também não tenho uma explicação para isso. Eu só sei que Deus ele tem cuidado de mim até hoje. O que esse livro mostra é um pouco mais sobre o meu testemunho. Esse meu primeiro livro, ele ensina muito como a gente pode ser um verdadeiro guerreiro. Ensina que um verdadeiro guerreiro, ele não foge à luta. Assim como o leão, ele é um animal que ele não foge à luta. O leão, ele falha de 7 a 10 vezes para pegar a sua primeira presa. Mas isso mostra algo interessante, que o leão, ele não desiste de pegar a presa dele. Então Deus ele nos ensina isso, que a gente tem que ter a coragem que o leão tem, de não desistir independente da situação, do quanto difícil isso seja. O
Uma das lições de vida que Deus ele tem me ensinado é sobre a importância das guerras que enfrentamos hoje. Eu entendi que as lutas que a gente enfrenta no dia a dia, que enfrentamos hoje, ela vai nos ajudar no campo de batalha amanhã. Como assim? Se hoje você está enfrentando uma luta muito grande, é Deus ele talvez te preparando para algo ainda maior, talvez uma luta maior lá na frente. Mas isso não quer dizer que Deus ele vai permitir que você morra no campo de batalha. É como eu estava falando, o leão ele não foge à luta. Então, como filho de Deus, a gente tem que entender isso, que Deus ele vai estar do nosso lado e a gente não precisa fugir, mas entender que cada luta, cada processo que a gente enfrenta é o que vai nos manter de pé em uma luta ainda maior no dia seguinte, nos anos seguintes. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu tenho enfrentado guerras internas, que eu acredito que sejam guerras mais difíceis de enfrentar do que as que a gente enfrenta no corpo. Porque essas guerras que eu tenho no corpo, no dia a dia, por conta da doença, é uma coisa que eu já aprendi a lidar. Agora tem lutas internas que você precisa aprender a lidar com isso. E se não fosse algumas coisas que eu enfrentei no passado, talvez eu morreria no campo de batalha hoje, amanhã, talvez eu não conseguiria me sustentar. Mas Deus ele tem me mostrado isso, que cada luta que eu enfrento, ela vai me ajudar de alguma forma. E essa luta, além de me ajudar, vai ser testemunho para ajudar outras pessoas também. E Deus ele tem me mostrado isso, que um dos meus propósitos nessa terra é enfrentar sim as dores, é passar por isso, mas para que outras pessoas lá na frente sejam curadas através disso. Como Jesus falou que através de suas pisaduras seremos sarados. Então, através do que Cristo sofreu por nós, nós podemos ter cura hoje. E eu fico muito feliz em participar e enfrentar essas lutas, porque de alguma forma eu estou participando do sofrimento de Cristo. E a Bíblia, ela traz isso como motivo de alegria, porque a gente está passando por aquilo que Cristo passou, mas ao mesmo tempo a gente está entendendo que isso vai nos levar para perto dele e que isso vai nos levar para a eternidade. Isso se a gente permanecer firme nele. E as lutas que eu tenho enfrentado recentemente também são no corpo. Recentemente eu fiquei sem a minha cadeira de rodas por um mês, cadeira motorizada. Como eu falei no começo, a cadeira motorizada ela me dá liberdade. Então eu fiquei um mês sem ter essa liberdade e para mim foi muito difícil, porque eu tive que ficar parado, dependendo totalmente das pessoas, dependendo para tudo mesmo, até para se movimentar. E nesse momento Deus ele me ensinou que ele estava cuidando de mim, da mesma forma que o cuidado que as pessoas estavam tendo por mim é o cuidado que ele estava tendo naquele momento pela minha vida. E passou esse mês, aconteceu um acidente, eu quebrei o fêmur no dia 8 de junho. Eu fiquei uma semana com essa dor antes de ir para o hospital. Aí quando eu fui para o hospital, o médico falou que eu tinha quebrado o fêmur. Foi um baque para mim no momento, porque eu não estava sentindo tanta dor, a ponto de achar que tinha quebrado alguma coisa. Só que aí o médico falou que eu teria que ficar internado no hospital, e eu cheguei a ficar 2 dias internados e esperando para ver se eu iria fazer uma cirurgia no fêmur ou não. Mas graças a Deus eu não precisei fazer a cirurgia. O médico pediu para me recuperar em casa, então foram 3 meses bem doloridos em casa. E até hoje ainda sinto um pouco a sequela da quebradura, mas foi um tempo onde Deus me mostrou muita coisa também, que eu estava muito acelerado com as coisas do ministério, fazendo as coisas para Deus. É claro, eu estava fazendo algo bom, não estava pecando, fazendo nada disso, mas eu estava muito acelerado com as coisas e Deus falou, não, essa quebradura é para você desacelerar um pouco. É incrível que Deus ele sempre usa as situações difíceis para de alguma forma nos aproximar dele. Então eu sempre falo que quando uma luta chega e eu passo por ela, o diabo ele perdeu mais uma, porque eu sei que é o diabo tentando me paralisar de alguma forma também, mas Deus pega esse momento difícil e transforma em algo para a glória dele. É incrível como Deus ele faz as coisas. E a luta não parou por aí, que mês passado eu peguei pneumonia, e pneumonia é uma doença bem difícil, e ainda mais para quem tem Duchenne, na medicina praticamente ela pode morrer por conta disso, ainda mais tendo a Duchenne, porque é uma doença que afeta o pulmão. Só que eu fui pro médico, ele mostrou que estava com pneumonia, mas minha saturação estava muito boa, então eu não precisei ficar internado, só tratei com medicamento em casa. E quando eu estava fazendo fisioterapia, a físio resolveu fazer um novo teste para ver como que estava o meu pulmão. E ela disse que o meu pulmão estava melhor do que estava antes da pneumonia. Então, se isso não é Deus na minha vida, eu não sei o que é. Eu sei que Deus ele tem cuidado de mim de todas as formas. E é isso que eu passo nesse livro. Que a gente tem que entender que Deus ele está cuidando de nós, independente do que a gente passe no dia a dia.
Desde o começo da história, o diabo ele tem tentado abortar os propósitos de Deus na vida do homem. E a palavra ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. O papel do diabo é tentar impedir que a gente viva esse propósito. Porque quando a gente enfrenta uma luta, a primeira coisa que a gente ouve é o diabo falando que você não vai conseguir, que essa luta ela vai te paralisar, para você abandonar a Deus. Muitas vezes é isso que o diabo ele tenta trazer na nossa vida. Mas se a gente permanecer em Deus, a gente vai entender que essa mentira ela vai passar. E lá na frente vai ser algo que vai nos ensinar a nos manter ainda mais perto de Deus. É a gente entender que aquilo que a gente está passando serve para algum propósito lá na frente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Então, se a gente entender isso, entender que as lutas fazem parte, a gente vai entender que a gente está vivendo o propósito que Deus ele tem para nós nessa terra. E isso vai nos impulsionar a viver o que Deus tem para nós no dia a dia e Deus ele vai nos ensinando. Algo que eu deixei como mistério nesse meu primeiro livro foi sobre quem é o leão branco. Se você for lendo o livro, você vai entender que esse leão branco, esse leão ele é eu, ele é você, ele é cada filho de Deus, cada filha de Deus que tem passado por lutas durante a sua caminhada, durante a sua vida. O porquê que eu retrato o leão branco? Qual que é a diferença do leão branco para um leão normal? A diferença é que somente ele é branco. O leão branco, no mundo da caça, ele é mais visado do que o leão normal. Essa é a única diferença. A diferença desses leões é que eles são brancos. Ele tem a mesma coragem, ele tem a mesma autoridade que um leão normal tem. Mas no mundo da caça, os leões brancos precisam sobreviver simplesmente por sua beleza, por terem algo belo no pelo deles. Então, os caçadores o tempo todo têm caçado esses leões por conta da beleza deles. E isso eu trago para a nossa vida, que a gente é esse leão branco e os caçadores é o diabo, que o tempo todo ele tem tentado nos caçar pela beleza do propósito que Deus tem na nossa vida. Então, eu trouxe o leão branco como aquele que tem autoridade, como aquele que revela a glória de Deus, porque o branco, ele revela muito sobre os anjos, sobre o céu, sobre a glória, sobre a paz. Então, eu resolvi trazer isso e juntar com o leão. E eu percebi que Deus, ele tem uma beleza no nosso propósito. Tem uma beleza na nossa dor, que não importa o que a gente passe, não importa o que a gente tenha que fugir, mas o importante é a gente não fugir à luta. Porque esse leão branco, por mais que ele sobrevive contra os caçadores, quando ele vê um caçador, ele não vai fugir desse caçador. Ele vai tentar enfrentar, por mais que ele vai morrer nesse processo. Muitos leões morrem nesse processo de tentar se proteger, de ir à luta. Porque é o que eu falei no começo, o leão ele não foge à luta. E como um filho de Deus, é isso que o leão nos ensina, que a gente não pode fugir à luta. Independente se isso vai causar a nossa morte no campo de batalha ou não. A cada dia, eu sempre falo para as pessoas isso, e eu percebo isso na minha vida, que a cada dia, quanto maior a luta que eu enfrento, mais perto de cumprir o propósito de Deus eu estou nessa terra. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu enfrento mesmo, porque eu sei que isso de alguma forma vai me ajudar. É o que mostra esse livro, é o que aponta. Durante todo o livro, eu vou contar experiências sobre os leões, eu vou compartilhar, trazer lições sobre o que os leões têm para nos ensinar. Aí no fim do livro você vai entender um pouco melhor sobre quem é esse leão branco, sobre como a gente pode enfrentar as lutas. Então esse livro vai ensinar muita coisa sobre como a gente pode ter ferramentas que vai afiar o nosso caráter. Então esse livro vai ensinar isso, vai trazer essas ferramentas e vai nos mostrar como a gente pode ser um guerreiro, como a gente pode se comportar no campo de batalha. É um livro que traz muitos ensinamentos sobre a questão do secreto, sobre uma vida de oração, sobre como a gente pode começar a fluir no Espírito Santo. Então, é um livro que conta muito sobre isso, conta meu testemunho da caminhada cristã também, sobre o que eu tenho vivido no Evangelho. E uma das coisas que eu quero só compartilhar é a respeito de um dom que Deus ele me deu. É o dom de cura. É algo que, para a medicina e no reino espiritual, algo bem doido, para falar a verdade. Porque imagine um cadeirante orando por um enfermo e ele sendo curado. Isso já aconteceu comigo, isso tem acontecido comigo. E Deus ele tem me levado a isso, a orar pelas pessoas. E é o que Deus nos ensina que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar a nossa dor e usar essa dor para de alguma forma curar outras pessoas. E é isso que Deus tem feito através da minha vida. Deus ele sempre me lembra de um versículo, que Deus ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é isso que Deus tem feito na minha vida. E o diabo ele tem ficado confuso, a medicina tem se confundido,
oprimido, e eu tenho orado pelas pessoas e vendo o dom de Deus, vendo a cura de Deus acontecer, isso é mais um motivo de eu continuar entendendo que a minha dor, ela vai tocar as pessoas. Ela vai literalmente curar as pessoas. Então, quando eu oro por um enfermo, talvez ele se sinta meio estranho no começo, porque, poxa, um cadeirante orando por um enfermo não é uma coisa muito normal de se ver. Mas Deus, ele tem usado da mesma forma para tocar as pessoas, para curar as pessoas, libertar as pessoas. Então, Deus, ele tem trabalhado na minha vida dessa forma. E eu sou muito grato a ele por fazer parte disso, por fazer parte da obra dele e de algo ainda maior que eu desconheço hoje. Mas eu sei que se eu se manter firme em Deus, ele vai revelar o que ele tem para mim e eu vou continuar levando o evangelho, continuar levando o amor dele por onde eu passar. Desde o começo desse vídeo, eu tenho falado muito sobre dores, sobre dificuldades, e talvez você esteja pensando, será que essas lutas, essas dores, elas vão acabar? Infelizmente, aqui na Terra, essas dores, elas vão continuar. Mas a Bíblia, em Apocalipse 21, nos garante que no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade alguma. Então, isso nos dá uma garantia de que um dia essas lutas, elas vão passar. Mas infelizmente aqui na Terra a gente vai ter que conviver com elas. E é como eu falei, essas lutas ela vai nos ajudar. Ela vai nos levar para a eternidade de alguma forma, mesmo você entendendo isso hoje ou não. Então a gente tem que entender sim que as lutas elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa história. Mas é claro que a gente não tem que viver a vida somente pensando que a gente tem que sofrer, que a gente tem que passar por luta, por dor. Não, a vida toda a gente não tem que enfrentar isso. Uma coisa que eu conto nesse livro também é sobre a gente aprender a entrar nas guerras certas. Porque tem guerras que a gente entra que não era pra gente estar ali. Tem coisas que a gente sofre que não era pra gente sofrer. Mas por conta de você não ouvir a voz de Deus, talvez por conta de um pecado, de uma desobediência ao chamado que Deus tem para você e talvez lutas que não são suas, mas de pessoas ao seu redor. Então são batalhas que você não precisaria enfrentar, são dores que você não precisaria sofrer, lágrimas que você não precisaria derramar. Mas é claro, tem as lutas certas que você precisa entrar, que você precisa passar por alguns processos. Mas depois de passar por esses processos, você vai ter alegria em Cristo, você vai ter a plena alegria em Deus e vai entender a paz que excede todo o entendimento. Então a gente tem que entender que as lutas sim fazem parte, mas que a gente não precisa sofrer o tempo todo. E entender que lá no céu, toda a dor que a gente tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar só aqui na Terra. Lá no céu a gente não vai ter isso. E se você quer ter um vislumbre um pouco do que é a eternidade, você precisa ir no seu secreto. E lá no seu secreto você precisa clamar para que Deus coloque um anseio pela eternidade no seu coração. Porque se Deus colocar esse anseio pela eternidade, você vai entender que tudo que você passar aqui, de alguma forma isso vai te levar até a eternidade. Então é isso que vai te fortalecer. Olhar para as dores, olhar para as lutas e falar, não, um dia isso tudo vai acabar. Então eu preciso permanecer firme em Deus, porque um dia eu estarei com Ele, Ele vai enxugar toda lágrima que estiver nos meus olhos.